Olá, bem-vindos a mais um Negócio de Sucesso. E hoje a gente vai fazer um especial aqui para o Dia dos Pais. Antes de convidá-los, né? Eles são empresários, inclusive volto a falar do Dom Shampoo, né? Que é uma empresa maravilhosa que tem no West Plaza. E quando eu fui convidá-lo, eu conversei antes com a Andréia e falei assim: Andréia, posso convidar o Ricardo para a gente fazer um programa especial para o Dia dos Pais? E ela falou: pode. E eu tava meio reticente, por quê? Porque eu assisti eles, e ele principalmente, dando uma palestra num The Power, do Roberto Chinachique, que é muito famoso, vários best-sellers, né, pela editora Gente. E aí foi lá que eu conheci. Quando eu vi a história dele, eu não sou muito de me emocionar, não, mas nesse dia eu me emocionei um pouquinho, eu falo para eles um pouquinho. Então hoje eu estou trazendo novamente o Ricardo e a Andréia para ele contar uma história de vida especial para você que está em casa, que tem filhos, que vai sentir muito, mas vai também ver o quanto eles são fortes, quanto que eles passaram isso e hoje que eles estão aí, como que eu posso dizer, dando esse exemplo de força para todo mundo. Então, Ricardo, Andréia, bem-vindos mais Olá, uma vez. obrigada. Obrigado. E eu passo a palavra para você. Quero, né, primeiro agradecer por vocês estarem aqui. E eu quero conversar com a tua história, mas não dessa história necessariamente de vocês Sim. como pais, né? Mas começa da sua história como filho, né? Que você estava resumindo para mim. Começa a história como filho. Nossa história como filho é uma história já muito de altos e baixos, né? Porque minha mãe, meus pais, eu sou fruto de uma relação conturbada, de briga. E com 4 anos, menos de 4 anos, minha mãe se separou do meu pai. E meu pai é alcoólatra, meu pai é agressivo. E chegou o limite que minha mãe falou que não dava mais. E rompeu e foi embora com os 3 filhos e começou uma jornada nova. E com 4 anos eu passei a não ter mais um pai presente. Você tem irmãos? Não. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, Uhum. uma 9 anos mais velhas e uma 4 anos mais velha. Nessa época acho que elas sofreram mais, porque elas tinham mais ligação, né? Eu era muito pequeno Tinha mais consciência do que estava acontecendo, né? Sim. e eu não tinha essa consciência. Eu posso dizer até que eu tenha sofrido mais, mas talvez eu não tenha tido a consciência, como você acabou de falar. E dos 3, 4 anos até os 13 anos, meu pai apareceu umas 20 vezes para me ver. E a falta de conexão foi distanciando e ele não aparecia. E para nós estava tudo bem, Vocês porque moravam perto? não Né? morava perto, não morava tão perto, mas não era, Não era desculpa não para era isso, desculpa. né? Não tem, E não a mãe tem. dele fala também que, como ele bebia, né, Ricardo? Ela também Sim, tinha muito medo dele Hum, vir buscá-los. Imagina ela como mãe, como sim, ficava apreensiva, né? lógico. Entendeu? então ele vinha lá de final de semana. E aí, muitas vezes eu nem queria ir com ele, porque não tinha vínculo, não tinha conexão. Então foi algo que foi perdendo com o tempo. E com uns 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, o contato acabou e nunca mais tive. E era difícil, né? Eu lembro muito de época de escola, não ter um pai para dar o presente. Então você fazia aquele presente. Sim. Então, muitas vezes foi minha mãe que foi receber, Que era mãe e pai, né? mãe e Chamam, pai, falam hoje de mãe e entendeu? pai. É. Um pouco tempo depois eu tive um padrasto, e aí muitas vezes ele fez esse papel, né, De pai. de Mas nunca é pai. igual. Por mais amor que dê, eu acho que é diferente. Não sei. Eu acho que depende de quem tá do outro Você lado, que do é, o que que amor, você acha? entendeu? Olha, comportamentalmente falando, uma criança ela precisa ter uma, um papel masculino na vida. Uhum. Seja ele um pai, Sim, seja ele um avô, seja ele um tio, seja ele um padrasto. Porque a parte masculina, ela traz direção, sim. ela Força. traz estratégia, ela traz força, ela traz direcionamento, que é o papel
comportamentalmente do homem, em Uhum. tese falando. Na família, né? Isso. Precisa. Então, eu tive padrasto, eu tive tios que fizeram este papel. Eu tive também 2 namorados das minhas irmãs que também fizeram esse papel. É que você era o caçula, de certa forma Sim. tem um cuidadinho com Sim, um sim. cunhadinho, É. né? Então, os 2 me tinham como um irmão mais novo e, e foi muito bacana porque eles me trouxeram muitas experiências que hoje eu vejo que são referências minhas que eu levo como de sucesso, de visão. Então, eu tinha um namorado de uma irmã minha que ele sempre foi muito pra frente, muito moderno, um cara de muita visão. E hoje eu vejo que eu tenho esse feeling e eu acredito muito que é por causa dele. Aprendeu muito com ele, Entendeu? né? De me levar pra shopping Guatemi, pra shopping Morumbi, restaurante. Então ele me levou pra assistir um teatro, que eu nunca tinha ido ao teatro. Com 12, 13 anos eu fui assistir a peça do Jô Soares. Legal. Então são coisas que ele me abriu mundos, portas que eu nunca imaginei que fossem abertas. Sim. E então essa ausência que eu tive de pai, muitas vezes eu fui complementando com essas pessoas que passaram na minha vida. Inconscientemente você foi buscando esse carinho de pai nos Sim. cunhados, no Entendeu? padrasto. e No tudo padrasto, mais. um tio meu que foi muito presente, chamava meu tio Rubinho, Tio Rubinho. que ele ensinou muito. Legal. Eu tenho uma veia muito Ih, de. ele vai, ó, o pai já começou a se Eu emocionar, tenho gente. uma Eu falei veia que eu não muito vou. de self-made man, né? De fazer as coisas, né? E ele foi quem me ensinou essa parte de fazer um furo, de arrumar um cano, arrumar uma elétrica, de fazer as coisas de casa. E na fábrica também, que eu Ele não é tinha uma vivo? fábrica, é vivo. Vivo. Ah, então você vai mandar esse podcast pra ele assistir. Entendeu? Então, é, ele na fábrica, ele tinha a paciência de me ensinar, porque ele tinha uma fábrica de Pode deixar na semijoia. mesa, Ricardo, não tem problema Ele tinha uma não. fábrica de semijoia, então ele tinha o cuidado, assim, sabe? De me ter, assim, como um filho, assim. Então, eu tenho 3 tios que foram fantásticos. Um tio com mais visão de negócio, esse com uma visão mais de ensinar, Tem muita família ele também, né? e o outro muito, muito carinhoso, que é o meu padrinho, que é meu tio Felipe. Se complementaram, né? Os É. três, Sim, um sim, complementou o outro. Então, os 3, se eu juntar os 3, Eles são irmãos da sua são mãe. irmãos Sim. da minha mãe. Tá. A família do meu pai eu não tenho contato. Ó. E como foi essa época que você, porque um pouquinho antes ele resumiu aqui que você voltou a procurar seu pai, né? Foi. Do nada, sem cobrança. Conta Foi. também pra gente essa também experiência como filho ainda, né? É engraçado, porque assim, até aí eu nunca tinha estudado nada sobre inteligência emocional. E dos 13 aos 23 eu parei de ver meu pai. E com 23 23 anos. que você 23 tinha. anos, eu falei, eu quero retomar isso. Eu quero retomar, eu não tenho mais mágoa, quero ter um pai daqui pra frente. E não importa o que o passado fez ou deixou de fazer. Simplesmente um dia você acordou com essa consciência. Não, Não, foi uma né? elaboração interna de Ah. muito tempo. Entendi. Tá. É porque tem gente que fala, não, do nada, um dia eu acordei e pensei E assim. pensou Então, que não, era você uma foi coisa. trabalhando isso dentro de você. E fui trabalhando até o dia que eu falei, eu vou atrás do meu pai. E peguei o carro. Minha avó morava na Vila Maria Alta, num lugar que eu tinha ido a última vez com 13 anos, São Paulo. São Paulo. E eu peguei o carro e cheguei. E na hora que eu abri a porta, minha tia falou assim, é quem eu tô pensando? Mas você não chegou nem a ligar, avisar Tinha, nada. não Só tinha chegou. contato. né? Só Faz chegou. anos. Só É. cheguei. Gente, legal. Sem esperar qualquer coisa, porque poderia acontecer qualquer coisa, né? Sim. E aí ela falou, olha, seu pai passou aqui e eu vou chamar ele pra vir almoçar semana que vem e aí você vem a semana que vem.
E aí a gente se reencontrou. Hum, Ele me pediu muito perdão, um perdão que não era necessário, porque o perdão estava aqui dentro, né? sim. Então, foi muito bacana. Então, e ele estava numa situação difícil financeiramente. Meu pai era cravador de joias. Ele era as pessoas contam, né, que trabalharam com ele, que ele era um dos melhores cravadores de joia que existia. Caramba. E então ele era muito hábil com joias. E tinha perdido tudo. E eu fiz um plano de saúde para ele, porque ele tinha uma dor de garganta. E aí a gente acabou que, passado um mês e meio, ele descobriu que era um câncer. Caramba, 1 mês e meio antes de vocês se reaproximarem. Não, Não, Depois. depois. Ah, é, depois. E não sabíamos o grau. E aí começamos a tratar. O plano de saúde cortou por ser pré-existente. Pré-existente. Fomos para o SUS. Consegui uma vaga para ele no hospital referência. Lá ele foi muito bem tratado. As pessoas falam do SUS. Eu sei que é difícil entrar, mas depois que você tem o acesso, era um hospital especializado em cabeça e pescoço. Caramba. O andar dele era só pessoas de cabeça e pescoço. E lá ele fez primeiro uma cirurgia. Quantos anos ele tinha? Você lembra mais ou menos? 50 e... Super jovem. Jovem. Você fala que a gente tá falando de 20... tinha 23. É, eu tô com super 23 jovem. anos atrás. Não, mais ou menos, só para ter uma ideia, era super novo, né? Sim. E aí ele fez uma cirurgia, aí fez rádio, fez químio, aí não deu certo, fez mais uma cirurgia onde ele arrancou um pedaço da mandíbula aqui assim. Nossa. E aí também não deu certo. E aí foi comprometendo o estômago, foi comprometendo a garganta, aí fui definhando. E aí, numa sexta-feira, ele passou mal. Eu tinha um restaurante no Itaim Bibi. Aí eu pegava ele, saía do Itaim, peguei ele, levei ele peguei ele na Vila Maria e fui levar ele no hospital que era no Heliópolis, dentro do... chama Hospital Heliópolis. E aquele dia eu perdi meu pai. E ele ficou internado. E aí deu 3 horas da manhã, eles me ligaram. Ó, seu pai foi embora. Caramba. E durante esse tempo você que cuidou e acompanhou ele. Quanto tempo, mais ou menos? 1 ano. Um ano, foi Um bastante tempo. Sim. 1 ano cuidando, levando para consulta, levando para exame, para cirurgia. Mas eu falo que Deus te dá forças às vezes que você nem imagina. Sim. Porque eu tinha uma coisa que eu sempre tive nojo, foi de vômito. E meu pai, no final, ele tinha úlcera por causa Dos remédios, remédios. tratamento, né? tramal que ele tomava. E uma noite ele chegou na emergência e ele só podia subir para o quarto de manhã. E ele passou a noite inteira vomitando, assim, uma borra preta, sangue. E a cada 10 minutos ele gorfava. Caramba. E eu tinha que trocar o papel a cada 10 minutos. Sendo que eu não... Se alguém a 50 metros fizesse assim, Você vomitava eu junto. vomitava junto. Então, Deus faz a gente passar por coisas pra gente aprender. Pra mostrar o quanta força tem, né? É. E suas irmãs, na época, elas mantinham contato com ele e você não? Ou elas, como que era? Nenhuma. Nenhuma tinha. Todos nós perdemos o contato com ele. E elas voltaram quando você voltou a ter contato? Uma irmã minha ela já morava em Dubai. Então, eu acredito que acho que 2 ou 3 vezes que ela veio pra cá naquele ano, ela teve contato com ele. Entendi. E teve esse contato. A que estava aqui, ela teve menos contato, ela tinha mais mágoa, mas eu que acabei mais cuidando dele, Sim. entendeu? E foi bem complicado esse final de semana, porque assim, eu tinha um restaurante de fazer evento, e eu tinha um aniversário para fazer à noite. Nossa. Então eu passei o sábado inteiro desenrolando a parte
processual, documental. Uhum. Deixei ele 6 horas da tarde no Araçá para velar. Fui para casa, tomei banho. Fiz um evento até as 3 da manhã. 3 horas da manhã eu voltei pro Araçá. Velei meu pai até as 10 do domingo. E a gente enterrou ele. Isso aí você já tinha 24 anos? Mais ou menos. Quantos anos você conheceu a Andréia? André tem 12 para 13. É. 12 Foi para agora. 13. É para eu entender mais ou menos na segunda parte da história como pai, né? Para a gente poder fazer um link. Porque se você tá se emocionando, imagina daqui a pouco, né? Quando a gente entrar nessa outra história de pai. Mas E aí... pode continuar. E liberei perdão dele. Lembro que na hora que fechou, eu agradeci Deus ter me dado essa oportunidade de reconectar, de reconciliar Sim, e de ter feito tudo por ele que eu poderia ter feito. Então, Sim. e ali eu acredito que eu tenha findado ali um trauma, um bloqueio e algo negativo que eu tive. um ciclo também, Eu né? imagino De também dor. que como foi importante para ele, para o seu pai também, não é verdade? Sim. Nossa, olha, Muito. né? Até porque eu não Deus é entendo. maravilhoso. Eu não entendo disso, né? Nem é a pauta necessariamente do nosso programa, mas o pessoal fala também que as doenças são ligadas a sempre uma questão emocional, Sim. né? É uma somatização, né? Uma somatização. Então, de certa forma, talvez também tenha doído muito para ele Sim. não ter Sim. convivido com vocês. Sim. E ele falou isso um tempo, né? É que ele se sentia tão inferior que ele não se sentia merecedor. Do amor de vocês, de procurar por vocês, né? Então, mas... E aí a gente avança aí alguns anos. Uhum. E aí a gente vai pra quando eu viro pai pela primeira vez. Você hoje tem 3 filhos, né? Fala um pouquinho de você, da Andréia, porque eu sei que você tem 3. Vamos, Bom, vamos deixar no suspense? deixa no Deixa eu ir suspense. contando. Vai. E aí a primeira vez que eu me torno pai daquela bênção que tá ali, que é a Ana Beatriz. Oi, Ana. E aí eu tenho um relacionamento de... Depois eu trago você aqui no final para dar um oi pessoal, viu? Pensa que você vai fugir, não. E aí eu trago... Eu venho de um relacionamento de 4 anos de namoro. Uhum. E caso. E logo em seguida vem essa bênção na minha vida. Mas eu acabo me separando. E eu acabo me separando com minha filha com menos de 1 ano de idade. E aí é uma dor muito grande. Sim, imagino. Porque você sabe tudo que você passou. Pela falta que você teve. E sabe a falta que você iria fazer, né? E projeta uma falta que você vai fazer. E então, o maior medo que eu tinha era que ela não tivesse traumas e bloqueios por uma falta de pai. Sim. E nessa minha vida de empreendedorismo de altos e baixos, ora tem dinheiro, ora não tinha dinheiro, que eu tinha um perfil destruidor, que até aí eu não entendia isso. Importante falar Entendeu? sobre isso também. Que a gente tem os perfis destruidor, controlador e dependente. E a gente está falando sobre isso porque ele dá palestras, ele entende do assunto. Sim. Tá? Importante isso. Entendeu? E eu tenho um perfil destruidor muito alto. Então, meu prazer não estava em ter negócios. Estava em construir. Então, quando eu construía, eu destruía eles. Então, eu vivia uma montanha russa. E ser pai da Ana Beatriz foi algo que, pra mim, eu já era tio de 2 sobrinhas maravilhosas. Então, era uma dor muito grande não estar com ela todos os dias. Mas eu estava com ela final de semana sim, final de semana não. E 2 vezes por semana. Ah, então você já foi bem mais presente, né? Então a mãe ficava de segunda, terça
eu pegava, quarta a mãe ficava, quinta eu ficava. Que é a guarda compartilhada que É a guarda falam, né? compartilhada. Mas até aí, a guarda compartilhada veio com 4, 5 anos. E antes disso, eu tinha permissão, eu via ela. Então, às vezes, quando ela era muito pequenininha ainda, eu não podia sair com ela. Então, eu ia na casa da mãe dela, ficava no quintal, brincando o tempo que eu pudesse. Depois, a gente foi gradativamente, ela foi indo pra minha casa. Aí, gradativamente, ia num sábado, depois ia sábado e domingo. Aí, depois foi pra dormir. E aí, tem uma história bacana que ela... A primeira vez que ela veio dormir em casa, eu falei assim, cara, eu preciso fazer que ela se sentisse Querida, acolhida, querida. Acolhida. E aí eu falei, que sentisse vontade de voltar Isso. outras e outras vezes, né? E também querer ficar, né? Querer ficar. entendeu? E aí eu falei assim, nós vamos acampar. Eita. E aí eu comprei uma barraca, Hum. comprei as coisas da barraca Acampar dentro de casa. É, e nós dentro da acampamos sala.